O Dia das Mulheres está chegando, dia 8 de março a gente comemora. Vamos saber quais são as conquistas que nós mulheres vamos comemorar no próximo dia 8 e também saber o que precisa ser feito para reduzir ainda as desigualdades. Veja nesse VT. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos dos Estados Unidos entraram em greve por melhores condições de trabalho. A manifestação foi reprimida com violência e as operárias acabaram morrendo em um incêndio no local. Em 1975, a ONU oficializou esta data como Dia Internacional da Mulher, em homenagem a essas mulheres. Desde então, muita coisa mudou. As mulheres são chefes de família e comandam grandes empresas, mas elas continuam sendo vítimas de discriminação e de violência. Melhorou em algumas coisas, mas ainda não está 100%. Eu acho que tem sim uma diferença muito grande, que está bem estampado mesmo em algumas situações. Assim, se você sai para uma balada, que nem hoje o povo jovem, o homem vai, pega geral, o homem é o machão, a mulher é a vagabunda. Então, assim, sempre eles olham a mulher de uma outra forma, eles não olham igual. Eu raspo meu cabelo e fui considerada sapatão pelo fato de mulher ter que ter cabelo curto e longo, mas não pode ter cabelo raspado porque quem raspa o cabelo é homem, ou coisa do tipo, tatuagem também. Então eu acho que tem sim, e já presenciei, já passei também por isso. Uma entrevista de emprego, porque eu sou analista de sistemas, e só tinha eu e mais uma menina fazendo a entrevista, e eu vi que eles não estavam dando muita abertura pra gente falar sobre as nossas experiências, sim para os meninos, porque é uma profissão, é uma área mais voltada ao masculino, aos homens, né? Então é bem complicado. O homem acha que ele é o maioral. É isso que ele acha. E a mulher sempre, ele acha que a mulher é inferior. Ela pode ter mais coisa, mais estudo, mas o homem acha que não. É ele que é o dono de tudo. Mas ainda existe luz no fim do túnel. As mulheres que já conquistaram vários direitos não se calam mais diante do preconceito. Esse é um passo importante para garantir uma sociedade mais justa para todos, homens e mulheres. Temos muito que comemorar sim, mas temos muito que batalhar ainda. Sobre isso, a gente vai conversar com as nossas duas convidadas de hoje. Kátia Boulos, advogada e presidente da Comissão da Mulher da OAB. Bem-vinda. Muito obrigada. E também a Maria José Rosado Nunes, que é doutora em Sociologia e presidente da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada e um bom dia. Bom dia, agradecemos o convite. Antes de mais nada, vamos falar sobre as conquistas. O que a gente já teve de conquista ao longo dos anos, né? Daquele tempo que a gente lembra que a mulher realmente era exclusivamente dona de casa, tinha que ficar em casa, cuidar dos filhos e o homem provedor. É claro que muitas dessas conquistas estão visíveis no nosso dia a dia, né? É verdade, até porque a grande alteração para nós foi a Constituição de 88. Trouxe um arejamento, trouxe uma nova forma de enxergar a mulher, porque a mulher passou a ter direitos iguais, pelo menos formalmente falando, e nós estamos lutando para que seja efetivo isso, não apenas a letra da lei, a formalidade. Essas conquistas da Constituição, para nós, elas foram fruto da luta das mulheres. Sem não é um dúvida. movimento de mulheres, movimento feminista que investiu fortemente para mudar alguns termos da Constituição anterior, que inclusive colocava as mulheres como submissas aos homens, não é? Ao marido, tendo que pedir licença aos maridos. Então, acho que é um marco, né? A Constituição de 88 é um marco para nós. E uma conquista, né? A primeira conquista desse movimento feminista, que foi um movimento bastante intenso aqui no nosso país, que continua e que tem hoje novas partícipes, e nós estamos agora, inclusive, vamos dizer assim, já num outro momento, em que nós temos uma lei que defende a mulher, porque ela sim tem uma desigualdade real, embora não formal. Ela tem uma desigualdade real e ela precisa ser defendida por essa razão, porque ainda é ela que é, na maior parte das vezes, expressiva, ela é a vítima da violência e o que é pior, dentro de casa, no ambiente familiar, no ambiente doméstico, de onde ela espera lealdade, de onde ela espera amor, afeto, e é lá que ela sofre agressão. E é interessante também a gente ver que essas conquistas, elas continuam acontecendo, né? Muitas vezes ao passo de formiguinha, mas estamos construindo novas histórias. A partir da Constituição de 88, como vocês colocaram, tivemos também outra grande conquista, que foi a aprovação da Lei Maria da Penha.
agora temos mais uma lei que está tramitando, na verdade já foi aprovada pelo Congresso, estamos esperando aí a sanção da nossa presidente, também uma mulher. Exatamente. Né? Perfeito. Que é com relação a crimes hediondos, né? Para contra as mulheres. Isso agora. E, na verdade, isso existe uma divergência de opiniões dentro do Congresso mesmo, e isso está suscitando aí algumas outras discussões na sociedade. Algumas pessoas dizem e defendem que é estranho, ao mesmo tempo em que nós pedimos igualdade, nós queremos que exista uma lei que nos trate como diferentes e que seja crime hediondo exatamente contra a mulher. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho que a doutora Kátia falou muito claramente, quer dizer, a igualdade formal nós já conquistamos. O problema é a igualdade real. Então, há condições reais, concretas na vida das mulheres que as torna, na verdade, vulneráveis. Então, na medida em que essa desigualdade real ela continua acontecendo, são necessárias medidas protetivas das mulheres. Não é? Eu acho que isso é fundamental. E eu queria lembrar um outro marco para nós mulheres, que foram as conquistas que vieram de Cairo, das reuniões internacionais chamadas pela ONU, de Cairo e Beijing, que colocaram as questões de sexualidade e as questões relativas à reprodução humana no âmbito do direito. Sim. Eu acho que isso é uma conquista fundamental para nós, porque ela propõe uma outra maneira de olhar para essas questões. Quer dizer, os nossos corpos são sagrados, como nós dizemos em Católica. E como nós propomos para este 8 de março de 2015, o direito de decidir nesse âmbito é sagrado e é nosso. E essa é uma questão polêmica, e nós temos que lembrar que o artigo 5º da Constituição determina claramente que não pode haver discriminação em razão de sexo, em razão de raça, em razão de religião, de qualquer forma. Então, a discriminação contra a mulher acontece, o que é pior, é pela condição de mulher, por ser mulher. Então, muitas vezes, o acesso a uma carreira pública, por exemplo, acaba sendo vedado. Por quê? Porque é mulher. Eu escutei isso já. Olha, ela é competente, ela tem um ótimo currículo, mas tem um pequeno defeito. A frase foi essa, mas ela é mulher. Que loucura. Então, isso eu acho que mostra muito claramente a questão da condição de gênero. Nós não podemos aceitar, é inadmissível. Eu acho que é pelo mérito, é pela condição de poder proporcionar, não a melhoria da sociedade, lutar pela paz, pela pacificação social. Esse é o nosso trabalho de todas nós, sociólogas, advogados, profissionais de todas as áreas, para que a sociedade viva numa cultura de pacificação. E essa cultura não existe ainda, porque o fato é preconceito e discriminação. Enquanto nós lutarmos contra isso... E dentro do mercado de trabalho a gente percebe isso muito claramente, né? Com relação à diferença de salários também. Apesar de nós já termos conquistado muito, mulheres executivas em altos cargos de grandes empresas, de multinacionais. A presidente do Brasil, você concordando ou não com a forma de governo, é uma mulher, então isso também é uma grande conquista, né? Que a gente pode comemorar. Mas independente do nível de trabalho, de emprego, da classe, existe essa diferença. E o que me chamou muita atenção, lendo esse material todo para essa pauta, para essa conversa que a gente está tendo, é que quanto mais o nível de instrução, quanto maior o nível de instrução, né, que essa mulher tenha, maior é a diferença. A desigualdade. Né? Quer dizer, ela pode ganhar, chega a ganhar, um tempo atrás era 70%, hoje ela ganha 73% do que os homens em altos cargos ganham hoje em dia. Quer dizer, teve uma diferença para menos, mas ela foi muito discreta, um crescimento muito pequeno e tudo mais. O que a mulher precisa fazer? Como que ela deve se colocar e se posicionar diante do mercado para que essa realidade seja mudada? Eu até gostaria de dizer, se me permite, a questão da mulher que vive várias jornadas de trabalho, porque ela é mãe, ela também trabalha, ela também, no mais das vezes, é arrimo de família, ou então ela tem que colaborar para o orçamento da família, ela tem que administrar. Então, isso tudo ela deve fazer ao mesmo tempo. No momento em que acontece... E ela é muito cobrada muito por cobrada. Tudo isso. Até por ela mesma, começa por ela. Por ela mesma. Ela é cobrada por ela mesma, porque ela tem a responsabilidade dos filhos, a responsabilidade do trabalho, que ela tem que ser chefe ou que ela tem que ser, seja como for. E nunca está bom o suficiente. Não, a nossa cabeça podia estar sempre melhor, não está fazendo o suficiente. Mas porque a sociedade cobra isso da gente, não é? Também. Então a gente acaba se cobrando também. E aí, o que ocorre é que a mulher, no mais das vezes, e na área da violência é muito fácil perceber isso, ela acaba se submetendo. Por quê? Porque ela diz, olha, mas o meu filho vai ficar sem alimento, vai ter que tirar da escola, eu não vou ter como sobreviver, não tenho profissionalização, não tenho como me colocar no mercado de trabalho. Acaba se e ela aceita a violência, não porque aceita intimamente que ela acha que isso é bom. Não, ela se submete. Falta de opção. Ela se vê submetida à violência para poder proporcionar
o contexto de uma família minimamente organizada. Isso é muito triste, porque se a mulher tivesse autossuficiência, né, e ela percebesse que a colaboração que ela tem que dar primeiro para ela, acreditando nela, que ela tem direitos, ela é passível de direitos, e ela pudesse transformar isso de forma positiva, nós temos que dar esses elementos, né? Claro. Mostrar o caminho da profissionalização, né, o caminho dela poder organizar esses turnos todos, né? E é isso que nós estamos fazendo. Há um outro elemento que é se trabalhar no sentido de que os homens que são pais, eles se sintam tão responsáveis quanto as mães pelo cuidado com os filhos. Não é porque nós, mulheres, temos essa maravilhosa capacidade de gerar outros seres humanos... Que a gente não trocaria por emprego nenhum no mundo. Que nós somos as únicas responsáveis pelo cuidado das crianças. É verdade. Não é? Então, essa mentalidade de que filho é só da mãe ou filha é só da mãe, eu acho que é uma mentalidade que exime os homens da paternidade, da responsabilidade da paternidade. Não é? E na contramão da conquista desses direitos todos, a gente ouve figuras políticas, muitas vezes falando coisas que fica difícil absurdas. A gente concordar com uma vírgula que seja, né? Como foi o caso do Bolsonaro há pouco tempo, que comentou que a mulher merece ganhar menos porque ela tem filhos, quer dizer, é o tipo de coisa que a gente não pode questão do estupro que ele falou publicamente. Aquilo é inaceitável. Não é? Isso é... Agora, eu acho que hoje no Brasil a gente lida com um problema real, concreto, que é o espaço que tem os grupos fundamentalistas religiosos, em geral evangélicos e católicos, dentro do Congresso Nacional. Não é? E isso eu acho que é uma das maiores lutas que nós temos hoje, é em relação a esse domínio dessas bancadas religiosas dentro do Congresso. Ficam trazendo ideais fundamentalistas para uma discussão que é para ser geral, que é para ser em prol da população. Que são contra os direitos e a autonomia das mulheres. Que se posicionam muito claramente em diversos níveis, não é só em relação à questão do aborto, também em relação à questão do aborto, mas em relação a muitos outros direitos das mulheres, não é? E que tem propostas de legislação que vão retroceder em relação a direitos que nós já conquistamos. Eu acho que isso é um horizonte complicado. Bem complicado e tem que ser amplamente discutido mesmo. Na OAB de São Paulo, nós temos, mais de 100 comissões e muitas delas trabalhando nesse particular aspecto, de nós vermos efetivamente como está a questão legislativa, que tipo de lei que tem que efetivamente amparar o cidadão, tem que amparar a comunidade. Nós temos que trabalhar por isso, não é? Porque pressionando no legislativo, pressionando no judiciário, articulando com o Ministério Público, trabalhando de uma forma em que todos os partícipes possam proporcionar a paz, que é o que nós todos pretendemos, uma sociedade justa. Ninguém pretende outra coisa, mas temos que aprender os mecanismos e saber trabalhar em conjunto para isso, né? É o que nós temos feito. Para a gente concluir, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito de violência, porque ao mesmo tempo que algumas conquistas são alcançadas, outros problemas acabam aparecendo com o advento de tecnologias e da modernidade, então a gente tem que saber como se defender dentro desses universos também. E eu estou dizendo, no caso agora, as redes sociais, as trocas de mensagens e tudo mais. Existem relatos de feministas que recebem ameaças de estupro através de redes sociais, através da internet, de morte muitas vezes. Católicas pelo direito de decidir recebem constantemente esse tipo de e-mail agressivo. Que coisa terrível. Extremamente o que a gente pode fazer para se proteger com relação a isso? Porque isso também é crime. Só que a pessoa se sente protegida porque está atrás da tela de um computador. O que ela pode fazer ativamente para combater esse tipo de violência? Acho que há lei nesse sentido. Existe delegacia especializada, tem modos de proceder que é importante que a população saiba. Quer dizer, primeira coisa, quando se recebe alguma coisa, uma mensagem desse tipo, é primeiro não deletar, não apagar. Mantém aquilo, imprime, depois leva para tem todo um procedimento. Leva para um cartório, faz um registro, o que nós chamamos de ata notarial, que é um documento público feito no tabelião. E a partir de então você procura um advogado para que ele possa não só partir com um processo que vai identificar aquele agressor, como também ele possa pedir uma indenização, porque
porque ocorre... Por danos morais. Os crimes acontecem na via virtual, mas são crimes. Tá. Então, você tem ameaça, você tem ofensa à honra, à integridade de uma pessoa, isso tudo tem que ser trabalhado. No momento em que você tem esse trabalho acontecendo, você tem como identificar o agressor, você também tem como tomar as medidas, porque existe proteção para isso legal. Mas esse mecanismo tem que ser feito pela própria vítima dessa violência. E seria bom divulgar isso, não é? Para que as mulheres, e de modo geral a população, porque também há homens que são agredidos, não é? Especialmente homossexuais, por exemplo, sem dúvida, não é? É justamente... que são agredidos virtualmente por essas redes. Então seria bom ter uma divulgação ampla das formas como a gente pode se defender, não é? Exatamente. Nesse caso, inclusive, agora, depois de amanhã, no dia 7 de março, aqui no Teatro Gazeta, a OAB vai realizar o segundo congresso das comissões da Mulher Advogada e de Família e Sucessões em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Uma das nossas mesas vai ser, o primeiro painel vai ser justamente sobre isso, o crime virtual, né, e as consequências que traz na família. São duas especialistas que trabalham nessa área, então eu gostaria de convidar todos. E é aberto ao público para quem quiser participar? Aberto ao público em geral, porque é de interesse de profissional todos. da área ou não? Independentemente de ser da área, porque é para a sociedade em geral. É de interesse. Eu vou deixar então aqui os contatos para vocês participarem. Interessantíssimo, um assunto extremamente atual e que a gente desconhece muitas vezes. É importante sim que a gente saiba o que fazer. Olha só, o segundo congresso das comissões da Mulher Advogada e Direito de Família e Sucessões vai ser realizado aqui no Teatro Gazeta, Avenida Paulista 900, Cerqueira César, aqui embaixo da gente, no dia 7 de março, a partir das 9 horas da manhã. É no sábado, né? Isso, é no sábado até das 9 às 16. São painéis muito interessantes. E só completando, será homenageada a professora doutora Esther de Figueiredo Ferraz, que nesse ano completaria 100 anos, e que é um luminar para nós, é o paradigma, é a mulher magnífica que exerceu com dignidade todos os mais altos postos na área da educação, como jurista, como conselheira, enfim. É uma referência para todos nós, então ela será homenageada. E aí, mais informações sobre esse evento, olha só, você pode acessar o site www.oabsp.org.br e vou deixar também o site, né, da Maria José para fazer contato também, católicasonline.org.br. Meninas, obrigada. Quero agradecer muito a Cátia Boulos, que é advogada, esteve com a gente, e também a Maria José Rosado Nunes, que é doutora em Sociologia e presidente da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Meninas, obrigada mesmo pela presença de vocês. Muito obrigada. O convite está mais do que aberto para que vocês voltem aqui. Parabéns pelo programa e por colocar essas questões que são importantes e merecem ser discutidas amplamente. Por isso, obrigada. Vamos voltar a falar sobre isso, com certeza. Até a próxima, gente. Obrigada. Mulherada, vamos abrir o olho. Realmente tem muita coisa que a gente precisa conquistar ainda e muita coisa a comemorar também nesse próximo dia 8.